Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora oficialmente, boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro da família espírita. É a nona quarta-feira, a última do ano, a última desse tema. E Luciano vai colocar a música, né, que tem sido para nós harmonizarmos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Vamos lá. Caridade essencial. João 2º, segunda epístola, capítulo 1, versículo 6. Nisto consiste o amor,
em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é o que vivais no amor. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestituras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo, nem medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Tem o microfone aberto. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, praticamos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Vinha de Luz, edição da Federação Espírita Brasileira, capítulo 110. Vamos à página. Mais uma vez, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página eleita aleatoriamente foi de número 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes... Oi, Lu. Oi, desculpe. Oi, Raquel. Você vai ler outra página? Ah, desculpe. Não, é que eu peguei aqui no meio do caminho. Desculpe, tem razão. Vamos à prece. E assim Jesus, mais uma vez, iluminados por essas palavras trazidas pelos nossos amigos espirituais superiores, através da psicografia do Cândido Chico, vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos e sentimentos ao mais alto, para além da terra, e aurirmos dessa fonte inesgotável de sabedoria e amor os eflúvios necessários para que nós possamos estar nutridos e envolvidos por este amor universal que Jesus nutre por cada um de nós. E assim, Jesus, mais uma vez, se conosco nessa tarde,
Tarde esta que encerramos o estudo da família espírita e também finalizando o ano de 2020 com muita alegria no coração, apesar das tribulações que por ora todos nós, irmãos em humanidade, passamos, e agradecidos mais uma vez, passamos então a palavra à nossa irmã dirigente da tarde para que dê início ao estudo da família espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, vamos dar início à nossa 9ª quarta-feira. Parece assim, né? Bem solene, a 9ª sinfonia. Ainda não, Lu. Sim! A você sem querer. Pronto. Estou me dando cada susto. Eu acho. Vamos lá, antes de dar início à 9ª quarta-feira, ao 9º momento, nós vamos fazer o resgate da quarta-feira anterior, como sempre fazemos, né? Para relembrarmos nessa sequência de estudos. Quarta-feira passada, nós apresentamos inicialmente uma dinâmica, que era qual é a frase, era o nome da dinâmica, com uma série de palavras soltas para formarmos um pensamento próprio, que normalmente era para traçar um paralelo com as oportunidades que recebemos. E aí, bem interessante, cada um vai montando de acordo com os seus sentimentos, a sua forma de olhar. Às vezes acontece de querermos pegar um atalho, né? Hoje mesmo foi uma vivência muito legal, colocada por um companheiro. Pois não pode, olha lá, era outra situação, mas o aprendizado ficou, porque cada um é diferente no perceber, diferente no entendimento, diferente no sentir, embora todos recebamos igualmente as mesmas oportunidades, mas o que cada um faz é individual, é específico, e assim é a nossa família consanguínea, assim é a nossa família social, assim é a nossa família no ambiente de trabalho, na casa espírita, e trabalhamos várias ideias para nossa reflexão sobre a verdadeira generosidade, sobre a caridade, a indulgência, esse se desarmar para a relação social, irmos nos doando em bons sentimentos, em boas vibrações, porque o amor é a melhor defesa. Em resumo, foi esses os aspectos trabalhados quarta-feira passada. E hoje nós vamos, como de hábito, começar trabalhando uma dinâmica. O Lu vai colocar para vocês aí e vocês vão perceber as diferenças existentes. Podem anotar no papelzinho de vocês. À medida que forem concluindo, Vai colocar o que? As diferenças? as diferenças, destaquem as diferenças.
vendo? Ok, perfeito. Vamos compartilhar novamente a nossa telinha. Pronto. Vídeo para passar, que é a base de todo. Luciano voltou? Não. Porque esse vídeo é que é a base de todo o nosso trabalho daqui para frente. Raquel, Oi? enquanto o Lu não volta, eu estou aqui meio ocupado, eu estou só prestando atenção, mas agora eu teria um pequeno comentário a fazer. Ótimo. Eu tenho muito problema, e eu sei que isso é um problema meu, eu reconheço e tento me modificar Desculpa, muito. gente, a gente acabou de voltar. É que a internet nossa caiu, aí agora custou um pouquinho, mas Não, já tá bom, voltou. tá bom. Obrigada, depois- Fátima. O Marcos Heleno está fazendo um comentário, depois ele passa o vídeo. Tá eu vou terminar certo. rapidinho, eu vou apressar. Então, eu tenho muito problema com essa questão de prestar atenção no outro. Você falou dessa coisa de quem sai de casa. Eu, às vezes, saio de casa com a esposa para ir ao mercado comprar qualquer coisa. E, de repente, eu vou Marco, parar desculpa, no só um estacionamento e ela rapidinho. entra. Oi. Deixa eu te interromper rapidinho. O Luciano está pedindo a Tati para botar ele como co-host. Ah, tá. Ah, tá bom. E aí, quando eu entro no mercado, eu quero achar ela e tenho dificuldade, porque eu não me lembro a roupa que ela estava. E aí eu fico olhando toda mulher baixinha, meio loura, que é para ver, até eu me lembrar da roupa dela. Então, eu tenho essa dificuldade mesmo. Agora, quando eu estou no trabalho da Casa Espírita, do atendimento fraterno, que é um trabalho que eu faço bastante, não é? Muda completamente a minha atenção. Porque aí eu acredito que é a função de eu nunca estar sozinho nesse trabalho. Então, quando a pessoa senta ali na minha frente, eu não sei o que dá, que parece que eu estou entrando dentro do problema da pessoa, dentro da ideia da pessoa, antes mesmo de falar com ela. Então, são duas situações que diferenciam a gente, às vezes. Tá? Era só isso que eu queria comentar. Desculpa o comentário alongado e desculpa atrapalhar o Lu aí. Manda ver, Lu. Não, é interessante, o Marcos Heleno, também, que é para todos, porque é isso, muitas vezes, o Cláudio deu um depoimento que é ótimo, que a Marisa usa chapéu, aí já fica mais fácil de ser localizada. Mas, assim, é para nos chamar a atenção. E aquilo, se nós sabemos que temos alguma dificuldade, então, passar a prestar mais atenção àquilo para ir corrigindo, porque isso é o que está externo. Você imagina a dificuldade para percebermos o que está ali, que às vezes nem nós queremos ver, porque vai dar trabalho, porque vai ser difícil admitir que tem aquilo, aquela fragilidade. Então, o exercício é somente para como que eu estou? Eu presto atenção no que me dizem, eu presto atenção no que eu está ali ao meu redor, ou eu saio atabalhoadamente atropelando tudo e todos, e aí, como que eu me apresento com espírito de servir se eu nem percebo a minha volta? Então, é só para chamar a atenção, tá bom? Ok. Aí, Posso dar a palavrinha? Sim. A gente também tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente está numa roda viva com tanta informação e a gente se dispersa em tanto estímulo, tanta informação, tantas coisas, e acaba não prestando atenção nas coisas essenciais. Eu, quando trabalhava com auditoria, eu tinha que chegar nos lugares e, às vezes, tinha poucos minutos para ver 30, 40 itens diferentes.
Então, a gente tinha que ir com aquele foco, né, para mentalmente, e não podia ir com uma listinha na mão. Então, mentalmente, ver tudo aquilo, passar por tudo aquilo, sair de lá e fazer o relatório. Então, às vezes, o excesso de informação, que muito prejudicava, era quando eu estava com a atenção voltada para um monte de coisas e não conseguia focar bem nenhuma, nem outra, nem outra, nem outra. E acabava fazendo mais ou menos tudo, entendeu? Não tinha foco. Era isso. Então, é para nos chamar a atenção. O que é que nós estamos prestando atenção, né? Então, às vezes, até em casa, quais são as qualidades das pessoas que convivem com a gente e que a gente nem, se alguém pergunta, a gente nem sabe apontar. E quais são as nossas? O que é que eu preciso corrigir? Se eu não estou prestando atenção aos detalhes de modo geral, eu também não vou prestar atenção naquilo que eu tenho para corrigir. Tá bom? Podemos passar o vídeo? Sim. Atenção. Chegamos ao final do vídeo. É com você, Raquel. Eu ainda estava assim, tanta reflexão. De início, assim, nós vamos fazer algumas perguntas, mas de início, antes da primeira pergunta, Lu, eu vou fazer uma extra. Que impacto isso trouxe para vocês? Posso falar? Que incomoda. A mim, isso me remeteu estava todo mundo muito normatizado, e o bebê lá subverteu o negócio e todo mundo focou nele. Quando ele estava lá só na dele, fazendo o que crianças fazem. A Sônia escreveu também que causou incômodo e que estava tudo robotizado. A Raide, tadinha da mãe, todo mundo ali cobrando, né, dela, ali naquele padrão, todo mundo. E a indiferença, logo no início, quando todos passam, nem se olhavam. Só passaram a se olhar na hora que chama a atenção. Então, a nossa primeira pergunta, julgamento, né? Isso. Muito bom. Ai, que bom esses sentimentos aí que vocês captaram. A primeira pergunta que o Luciano vai agora colocar é o que construímos
sendo exatamente iguais, porque ali era todo mundo igual, não é isso? O que construímos sendo exatamente iguais? Se inscrevam para falar, a Tati controla quem vai. Nada de diferente, nossa, nada de novo, o Rai falou. A Sônia disse que nada de diferente, nada de inovador. Quem quiser falar também, só levanta a mãozinha que a Tati controla. As diferenças nos desafiam, né? Seriam, nos lapidam. A Rai está falando. O que mais? Previsibilidade, o Cláudio falou, previsibilidade. E se acontece um imprevisto, que foi o que aconteceu? Olha a desarrumação. Gera julgamento, culpa. Rai está escrevendo, medo. Todo mundo igual, ninguém constrói nada. Fátima. Rejeição, a Sônia falando. Luciano, Tati, querem falar alguma coisa? Mas, às vezes, é necessário fazer igual por um tempo. É a posição da Cláudia Fogaça. Aí o Cláudio, se o imponderável ocorre, não estamos preparados para lidar, né? Porque faz tudo igual, já está tudo dentro daquela previsibilidade, aí tem uma nova situação, e agora faço o quê, né? Muito bom, os comentários excelentes, nossa, muito, muito bom. Podemos passar para a segunda questão? Sim, beleza. O que consideramos ser diferente? Na opinião de vocês, o que vocês consideram ser diferente? Tem alguém inscrito? Pode falar, Nádia. Ser diferente é subverter a ordem estabelecida, formalmente ou tacitamente. Beleza, todos concordam com isso? Subverter a ordem implicitamente ou tacitamente, né? A ordem estabelecida. Estabelecida, tá. Seja estabelecida formalmente ou tacitamente. Tá. E a Sônia Mendes falou: o que é diferente para mim não é necessariamente diferente para o outro. Cláudio disse que o que não está no padrão adotado. Raiane, ser diferente é ótimo, nos desafia, quebra tabus impostos. É extremamente natural. Posso dizer uma frasezinha? Estou sem intenção de digitar. Fala só um pouquinho mais alto, Selena, a gente não está te ouvindo. Queria dizer uma frasezinha porque eu não estou podendo digitar, com a mão suja. Sim. Tá. Que eu acredito que, como a gente viu no vídeo, às vezes, o ideal, o bom é ser diferente, porque ali o único diferente era a criança, era o único que estava aproveitando a questão ali da vida, estava se divertindo com a vida. As outras todas na mesmice, todo mundo fazendo igualzinho, e estava todo mundo robotizado. Ninguém estava se divertindo. Ninguém estava vivendo. Era só isso. Raquel, só uma pergunta dentro da pergunta que me veio agora. Então tá, mas e se o diferente vai conviver com você?
Porque a gente está falando diferente entre a gente, mas e ao contrário? A gente também aceita esse diferente? Pois é, A inclusividade, né? A inclusão, né, Tati? é a terceira pergunta, Tati. Nós aceitamos os diferentes? Nós aceitamos o é verdade. diferente? Ela está nela, né? A gente aprende, na verdade, quando aceita de coração, a Rai falou. É outro desafio da vida. A Cláudia falou, é manter meu posicionamento mesmo tendo nos meus iguais. Sim, é difícil, mas é importante aceitar as diferenças, disse a Sônia. A Marizinha falou, ser diferente é natural, às vezes faz toda a diferença. É com a diferença que crescemos, né? Que foi tentar respeitar o ponto de vista do outro, não julgar. Lança a terceira pergunta, Lu, porque vai praticamente aceitamos o diferente, por exemplo, na segunda pergunta, vocês falaram sobre respeitar, por exemplo, o ponto de vista do outro, na diferença que crescemos. Se não aceitamos, sofremos, o diferente não vai deixar de sê-lo. Então, bem isso aí, aceitamos o diferente, uma pessoa extremamente organizada. Nós tivemos um depoimento recente aqui no nosso grupo. Aceita um totalmente desorganizado? Qual é o diferente aí? É o organizado ou é o desorganizado? Exatamente, é desafiador isso. Cláudio está falando, é desafiador. Mas aí, a gente está assim... Oi. Eu acho que eu não aceito, não, porque senão eu tinha falado das gavetas 20 anos, entendeu? Cheguei a essa conclusão, que se a Tati perguntou, aceitamos diferente de cara? Acho que não. Porque senão eu não tinha tentado, né, mudar as histórias das gavetas, ainda continuar até hoje. Mas assim, vamos ver. Você botou para fora aquele que não fecha a gaveta? Ah, não, mas falei muito no ouvido. Mas parou de falar? Parei nada. Parei não, Raquel. Há quanto tempo você está falando isso, Josi? 20 anos. 20 anos. Em 20 anos você não deu conta de mudar o outro. E o outro não deu conta de mudar você. Não, será que não dá para fazer um meio termo aí? Olha, eles dizem que... Ah, esqueci. E faço o quê? 20 anos você tentando mudá-lo e 20 anos ele tentando mudar o seu mindset de que tem que estar tudo arrumado. Esse exemplo. Será que não é o momento de fazer uma nova composição nisso daí para sair desse ciclo? Como eu não troquei os armários ainda, Nádia, para comprar uns sem porta, sem gaveta, aí eu não consegui mudar ainda, entendeu? Porque eu acho que para mudar só assim, eu deixo de comprar tudo sem porta e sem gaveta, entendeu? Porque eu perguntei uma vez para eles, quando eu estava bem calma, né? Isso, por que vocês deixam as gavetas abertas? Ele diz assim, mas não incomoda não. Eu falei, não incomoda vocês, mas me incomoda. Eles,
Ah, tá, vou fechar. Mas amanhã, daqui a pouco, eu abro de novo. Entendeu? Pronto. Não incomoda, não. É tipo assim. Esse exemplo é excelente, porque, olha só, o que construímos sendo exatamente iguais. Nós viemos num crescendo dizendo que nada, que fica tudo igual, que está tudo previsível, quando tiver alguma coisa ali de novo, a gente não vai saber nem sair daquela situação. Aí, o que consideramos ser diferente? Aí, o diferente é sempre o outro. Né? Na realidade, a gente chega a essa conclusão, algumas respostas, depende da forma de que encaramos, depende do ponto de vista, se não aceita o diferente, já está na aceitação. Estou procurando aqui bem. Ser diferente é natural, faz toda a diferença. Está ali. O diferente mesmo nós não encontramos, porque diz que ser diferente é ótimo, e é a Nádia que falou que é o que está fora do padrão estabelecido. Beleza, esse é o diferente. Então, se eu estabeleço um padrão, que o meu padrão é de organização, o desorganizado vai ser diferente para mim. Agora, se o padrão for de desorganizado, o diferente sou eu para aquele. E aí a gente aceita, não aceita, e veio algum comentário fundamental, que ninguém muda ninguém. Isso nós estamos repetindo aqui, não apenas durante essas 9 quartas-feiras, mas nós temos repetido em vários estudos, que nós mudamos a nós mesmos. E aí, por mais que eu ame a Josi, eu vou ter que pegar no pezinho dela. Ela está procurando a solução do lado de fora. Qual é a solução? Comprar armários sem porta e sem gavetas, porque elas já estarão abertas. Já não vai ter a questão de fechar ou abrir. Já vai estar tudo lá exposto. Mas ela vai continuar igual e o marido e os filhos vão continuar igual. Qual foi a mudança? Qual foi a aceitação do diferente? Não. Simplesmente eu peguei uma coisa externamente e coloquei ali. É uma solução. Mas e a nossa mudança? Porque nós só mudamos a nós mesmos. Então, vem a 4ª pergunta que eu vou deixar para o Luciano. Dona Raquel, só um pouquinho. Sim. Agora eu me lembrei de uma coisa que a Maíra está aqui do lado, sabe, escutando, né? Está aqui rindo, olhando para mim rindo. Vocês estão dando, ó. Aí o que aconteceu? Aí ela lembrou do irmão, porque o irmão, a gente tem uma mania de todos entrar e deixar a porta aberta, e ele vai, fecha e reclama, entendeu? Ele vai e fecha e reclama. Aí essa semana eu perguntei para ele, mas por que você não gosta de deixar a porta aberta? Porque eu não gosto de deixar a porta aberta, e vocês só deixam a porta aberta. Então está no mesmo caminho, sabe? Eu acho que ele vai passar aí 20 anos fechando a porta para a gente. Ele começou agora, começou com 6 anos. Podemos? Podemos. Sim, vamos lá, então, à 4ª reflexão. Por que o diferente nos causa incômodo? Podem responder, por favor. Por que o diferente nos causa incômodo? Tem alguém inscrito? Não, pode Tati? falar, Nádia. O diferente é o diferente ao nosso olhar. Nos causa incômodo porque a gente sempre acha que a razão está com a gente, que o bom é o que a gente pensa, que o certo é o que a gente fala, que o que a gente definiu como certo para a nossa vida. Por isso que o diferente é sempre o outro, o inferno é sempre o outro, quem está errado é sempre o outro.
está sempre fora, porque a gente sempre tem essa vaidade de achar que a gente que é o bacanudo, o que está certo. É Muito isso. bem. Maravilha, Nádia. O que mais que está saindo aí? Vamos ler. Sônia disse que, a princípio, sim, incomoda, mas depois procura ver se essa diferença seria também bom para praticar. Manias ou hábitos que o espírito tem e demora a mudar. Seus hábitos são de várias vidas, é a contribuição do Cláudio. O diferente incomoda e nos faz sair da zona de conforto, é o Marco Celeno. O ego espeta muito, né? Foi a Rai. Gostei da resposta da Raíssa. Qual foi a da Raíssa? Deixa eu achar aqui. Porque a gente quer que tudo seja do nosso jeito. Perfeita, a colocação aí que a Nádia trouxe também. A gente é que está certa, a verdade está comigo. Então, é o meu modelo. Eu quero que o outro se adapte, se molde ao meu modelo, né? E aí, Lu, para você, por que causa incômodo? Todos já responderam com bastante propriedade, mas eu corroboro com a fala, não sei, lembro se foi de Raíssa ou de Raene, quando ela diz que o ego do outro é que nos incomoda, que nos fere. Na verdade, é o nosso próprio ego que se sente incomodado, porque falta empatia, falta compreensão do outro, falta aquele olhar sobre o outro, que o outro também está em processo de crescimento e de evolução. É o tempo dele, né? A gente não deve esperar que o outro mude para que o incômodo saia de nós. Nós devemos nos autotrabalharmos nesse aguilhão, nessa aresta que o outro incomoda na gente. Na verdade, não é o outro que nos incomoda, é aquilo que trazemos em nós que é tocado pelo comportamento do outro. Então, entra na fala do que você disse. Não adianta mudar o externo, porque se antes não mudar o interno, vai permanecer a mesma coisa. Temos que trabalhar a tolerância, né? O tempo todo, Isso, o tempo perfeito. todo. A mudança, né? O convite para a mudança. Perfeito. Temos que trabalhar a tolerância. Temos que trabalhar vamos chegar para lá, chegar para cá, para a gente se ajeitar bem, cada um dentro da sua verdade, dentro dos seus princípios. Isso falta muito para as pessoas que convivem. Falta muito. E até mesmo para nós. Você veja a dificuldade nossa ainda aqui num grupo que está estudando, que já vem com os conhecimentos, que está fazendo esse intensivão, e a gente ainda esbarra nessa coisa pequena. A gente, às vezes, prefere se aborrecer porque está ali naquela vibe de reclamar, de querer que faça do jeito da pessoa, e não está aproveitando o que o outro tem para oferecer de agradável, de prazeroso, e que é diferente, que você está ali. Então, é exatamente assim que a gente faz uma escolha estapafúrdia. Eu quero ficar amuada, eu quero ficar irritada, eu quero ficar incomodada, porque aquela bucha de lavar o prato não está atravessada, não está na horizontal, está amassada, está não sei o quê. Então, a gente, às vezes, é por coisas miúdas, e aí a gente é que tem que fazer o movimento, porque realmente não vai mudar o outro, não vai conseguir. A gente tem que mudar a nós mesmos, o nosso olhar. Se a diferença incomodar, e não só com a simples desigualdade, mas prejudicando o outro, o que fazer? Se a diferença incomodar
e não só como uma simples desigualdade. Chega um ponto que não adianta. Pode estar matando o outro, mas o outro não vai ouvir, não tem ouvidos para ouvir. Não, isso não adianta. Por mais que a gente queira, por mais que a gente ache que tem o dever e o direito de salvar, né, entre aspas, o outro, não adianta se o outro não quiser. Vai se prejudicar, sim, e aí vai entrar no ensinamento. Não adianta, eu só consigo pegar a mão de alguém se esse alguém estirar a sua mão para mim, porque vai ser uma guerra pegar naquela mão se o outro está escondendo, se o outro não quer. Isso pode doer na gente. Agora, claro que tem que agora tirar aqui a diferença do processo educativo. Para uma criança que está numa fase de aprendizado, de construção de hábitos e recebendo uma formação, tem que repetir. Agora, com o adulto, isso eu sinto muito, não adianta. Vai ser um desgaste, quem tem que se modificar somos nós. Porque, para o outro, o diferente somos nós. E esse incômodo precisa ser trabalhado, sim, em cima da compreensão e da tolerância. Não adianta, não tem outra solução. E aí? Podemos passar para a quinta, que é mais genérica, vai doer menos nos calos secos. Por que Ana nos Raquel, submeter? Diga. foi legal essa coisa que a senhora falou, que a gente realmente não vai mudar o outro. A gente, assim, compreender, aceitar e tudo, mas seguir em frente, né? Porque não adianta você, eu compreendo e eu ficar ali, né? E parar no tempo, né? Então, é necessário seguir, tendo essa consciência de que a gente não está abandonando, do que a gente não está, digamos assim, sendo indiferente, entendeu? Eu acho que seria o compreender e o agir, o agir seria seguir a sua vida, seguir o seu caminho, né? Porque a gente sabe que um dia há o despertar para todo mundo, né? E mesmo que a gente tenha razão ou não, que pode ser também a mudança nossa lá na frente também, o entendimento nosso também, né? A gente não vai ficar ali, né? Marcando passo, como fala, né? Acho isso. Isso, Josi, muito bem. Vocês lembram quando nós trabalhamos a questão do que nos incomoda? Nós já trabalhamos isso, que nós já chegamos assim, está se aproximando o horário de voltar para casa. Quando estávamos trabalhando, né, nós generalizamos, e assim, vai acontecer de novo, eu vou ver aquilo de novo. Então, você já antecipa a sua irritação, você já antecipa a sua reação, porque você sabe que vai entrar em casa e vai encontrar aquilo daquela forma. Então, mais uma vez, é para chamarmos a atenção que ainda estamos fazendo escolhas que nos ferem, que nos machucam, em vez de buscar a harmonia, a tolerância, a compreensão, a felicidade, que é daqui. A felicidade pode ser construída aqui enquanto estamos a caminho. É cada hora, é cada dia. Então, não, eu prefiro ficar com a cara emburrada, me encher de rugas por antecipação, independente da idade, porque a raiva deixa tudo engruvinhado, tudo feio, tudo de mau humor, tudo azedo, fazendo mal ao estômago e a outros órgãos mais, mas porque tem que ser do nosso jeito. É por aí, é meio que por aí. Esse exercício
está se complementando com o que nós já fizemos e já refletimos, mas ainda apresentamos uma resistência muito grande em relação a isso. Então, é aquilo, né? Eu prefiro dar valor a uma frigideira de teflon, prefiro dar esse valor e brigar com alguém da casa se arranhou aquela frigideira. Eu já falei que não é para usar colher de alumínio, garfo de alumínio, que tem que ser a colher de pau, a colher de plástico, a colher não sei do quê. Eu já falei que não pode botar bombril nessa, lavar com bombril. Eu já falei. Não adianta, vai falar, e você está escolhendo esse caminho. É preferível deixar acabar a frigideira, quando puder, comprar outra nova e acabou. Mas está bem com quem vive do seu lado. É difícil, vocês estão rindo, mas é por aí. Eu dou mais valor à frigideira. Oi. Uma frase que eu falo muito é que a gente tem que começar a escolher as batalhas. Exatamente. Não batalhar todas. Escolher as batalhas. Se vai gastar energia falando para fechar a gaveta, gasta não, fecha a gaveta e guarda a energia. Pronto. É isso. E as primeiras vezes que fechar a gaveta, eu até acho que vai fechar com raiva. Pá! Na terceira, da quinta, da 20ª vez, já eu tenho que fechar. Pronto, não vou falar com mais ninguém, vou fechar. E vou ficar bem comigo. Então, é difícil, é um exercício, eu admito, mas é um exercício. Eu já dei alguns exemplos aqui, pessoais que não cabe muito, mas assim que eu evito. Mas é importante a gente fazer isso. E dentro do meu grupo mesmo, familiar, eu tenho uma irmã que não, tem que sair da refeição, acabar, seja qual for a refeição, e tem que ir, se não tiver a pessoa que trabalhe para fazer, não, tem que lavar tudo, não pode deixar lá. Eu prefiro estar na companhia da pessoa que eu gosto, com quem eu convivo, deixo tudo dentro da pia e vou sentar lá tomando um cafezinho, olhando, conversando, olhando para o tempo, curtindo um ao outro. A louça fica lá. Mas vai dar formiga. Depois tira a formiga. Não chega a dar rato e barata, não, porque é só meia hora que você sente, olha para o mundo e conversa um com o outro. Mas é escolha. E a louça nem chora, né? Nem grita, nem chora, não faz nada. A louça fica lá bonitinha. Então é melhor ser feliz. O Cláudio está falando aqui. Eu não quero ter razão. Você prefere levantar e lavar a louça? Vá, mas eu prefiro ir viver. É meio que por aí, viver e bem com a pessoa que estiver comigo. Essa sua fala está alinhada intimamente com aquela passagem de Jesus, né, quando foi visitar os irmãos, né? Marta, muito preocupada com a questão da organização, né, da estrutura, né, dos comensais para Jesus, e Maria aos pés do mestre, bebendo na fala dele. Então, é muito própria a sua colocação, porque a gente acaba fazendo esse comparativo, né, entre o dever e o prazer de estar com. Perfeito. Você deixa de ser Marta para ser Maria. Claro que não é uma regra geral, mas dentro dessa questão dos relacionamentos, você privilegia a companhia do outro a ter que se ater às tarefas domésticas. Perfeito. E o Cláudio falou também, se tem visita, eu vou privilegiar a visita, a louça fica depois, a visita vai e pronto. E a última, por que nos submetemos ao processo de massificação?
Porque a gente tem essa tendência, que a gente quer tudo igual. A gente quer a mochila que o autor da novela saiu com ela, daquela marca, não sei das quantas, o meu tênis tem que ser daquilo, assim, assim. Tem muito da necessidade de pertencimento ao grupo também, né? Aham. Da necessidade de se inserir socialmente, de pertencer a algum grupo. Aham. Para não ter que, o Cláudio falou alguma coisa, não deu tempo. Para não ter que se posicionar, para não ser diferente. É isso mesmo. Eu passei por isso, Cláudio e todos, né? Quando eu decidi que eu não pintaria meus cabelos, eu sofri muita pressão da família, inclusive. Como não vai pintar o cabelo? Né? Isso é relaxamento, isso é não sei o quê. Vai ficar com cabelo branco e aí você vai mostrar a idade, vai ser... E aí? Eu escolhi isso, não dei nem ouvidos. E isso é com várias coisas, né? Quando você é o espírita da família, exatamente. Que a paz esteja. Uhum. Então, essas respostas... só você mesmo. Quando você é o espírito, dá problema, que você é o bonzinho, e agora é o santinho, não sei o quê. Vocês estão satisfeitos com essas respostas? A gente vai passar um outro vídeo agora para fechar esse assunto. Pode ser? Muito legal. Vamos lá, Lu. Vamos lá. E que a paz esteja sempre presente nessa casa. Assim seja. Amém. Oi? O quê? Se diz assim seja. O quê? Se fala assim seja, você falou amém. Amém e assim seja significa a mesma coisa. Em hebraico. E daí? E daí que a gente está fazendo a prece em português. Mas Deus fala todas as línguas. Sim, mas o costume é falar assim seja, porque somos espíritas. E onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, Neide, mas isso é um costume, entendeu? O espírita fala assim seja, já sabe que é espírita. Se você falar amém, vão achar que você é católico ou evangélica. Tá, mas eu gosto da igreja também, daí. Mas não fica organizado, Neide. Pelo amor de Deus. Você virou espírita agora, já quer mudar tudo. Se fala assim seja e pronto, tá? Mas, gente, por que tem que falar sempre uma palavra igual no final? Onde porra, é uma palavra mágica? Não existe isso no espiritismo, não existe ritual. Então tá. Então por que tem que falar assim seja no final? Pra saber que a prece acabou, criatura. Como é que a pessoa vai saber a hora de abrir o olho? Mas tudo você discute. Mas por que especificamente tem que ser assim seja? Quem foi que inventou isso? Você queria que fosse o quê? Que a paz esteja nessa casa, senhor. Beijo, Deus. Me liga, tá? Eu gosto. Acho bom. Você falaria assim com Deus, o Criador? Sendo você, eu não duvido nada, né, Neide? Você não tem respeito a nada? Pois entre a paz esteja na sua casa, beijo, me liga, e entre a paz esteja na sua casa, assim seja. Eu acho que o mais importante é a paz! A paz! Vamos de paz! Você tem razão. O importante é a prece em si e a paz que ela traz, né? Desculpa, meu amor. Desculpa. Às vezes a gente se apega a detalhes, né? Tá bom. Mas da próxima vez eu vou fazer oração. Se diz prece. Espírita fala prece. Pode avançar, Raquel. Pode avançar. Deixei aí os comentários, está todo mundo rindo.
Oi, gente. Eu posso falar rapidinho? Pode, tira aí, Lu, tira aí, Lu. Rapidinho, rapidinho. Foi muito Sim. interessante falar isso, né? Assim seja e tal. Eu, quando entrei também para o Espiritismo, em reuniões, eu achava muito engraçado, me dava vontade de rir, desculpa, mas me dava vontade de rir, porque quando falava assim, graças a Deus, parece que está falando, graças a Deus que isso acabou, entendeu? Graças a Deus. Aí eu ficava assim, encafifada. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus. Não, graças a Deus. Depois eu fui entendendo que graças a Deus é esse. Simples assim. Pronto, pode ir. Muito bom. Agora nós fechamos o raciocínio dessa igualdade ou dessa diferença, e aí cada um de vocês vai pegar o seu papel e o seu lápis ou caneta e vai registrar para si próprio, não precisa nos contar, que atitudes queremos adotar ou assumir após a pandemia. E se vocês percebem, depois eu vou passar para a Tati, mas se vocês percebem a diferença, atenção nos detalhes, a diferença entre o adotar e o assumir. Então, vocês agora vão ter esse tempinho só com vocês, esse encontro. Todos fizeram já? Muito bem, é um exercício para guardarmos. É por isso que nós pedimos para que vocês escrevessem no papelzinho de vocês e guardassem para daqui 3 meses abrirem o papelzinho que vocês vão guardar num lugar especial, que vocês saibam bem onde que está, e avaliem. Aí, depois dessa avaliação,
3 meses para frente, dá mais 3 meses e avalia de novo. E até, se essa avaliação ela for positiva, renovar, fazer um propósito novo ou fortalecer aquele mesmo. Então, por isso, como, de certa forma, eu fui prudente, eu tomei só uma atitude, está guardadinha, vou deixar no meu evangelho, porque é muito difícil esse processo de renovação, é muito desafiador. Nós vamos conseguir, sim, mas precisa estar aí. Eu vou passar para a Tati, que ela tem considerações aí a tecer antes da nossa conclusão. Então, pessoal, quando a gente estava fazendo o estudo desse último momento para vocês, e a gente ficou naquela coisa de como escrever, você vai escrever adota ou escrever assume, aí eu contei para eles uma história que eu ouvi, que eu achei que é muito importante. Ai, calma, não sai. O eu do futuro, ele adota, porque é quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, mas vou começar segunda-feira, eu quero fazer, mas é tudo eu lá no futuro. E o eu do presente, ele assume, eu vou começar agora. Eu não vou comer brigadeiro amanhã, não vou comer hoje, eu já não vou comer. E aí eu contei para eles uma história de um vídeo que eu vi, que é por isso que o Lu está colocando essa imagem, era a São Silvestre, e o primeiro colocado já estava quase chegando, então ele já estava meio que feliz, porque ele estava chegando, já era quase final da corrida, e de repente, sem que ele percebesse, vem o segundo colocado e atropela a faixa, passa por cima dele e ganha. E aí, nessa matéria que eu vi, o que ele queria dizer? Que a gente precisa atropelar a faixa de nós mesmos, né? O primeiro colocado era 2020 na foto e o nosso eu vai atropelar e vai passar. Então, toda vez que a gente assume um compromisso, é que a gente tem mais condição e mais probabilidade de realmente fazer do que quando a gente adota. Então, que todos nós consigamos atropelar as faixas. Isso aí, muito bem. Esse é o nosso propósito, o eu do presente. E a nossa conclusão, então, para o fechar do trabalho de hoje, que é necessário florescer e fazer a diferença. Essa afirmativa está no caderno de estudos do ENEF desse ano de 2020, e que, na época, nós talvez não tenhamos dado o devido valor. Nós, de repente, só fomos prestando mais atenção nessa necessidade de florescer e fazer a diferença à medida que nós fomos sendo desafiados dia após dia, ao longo desses 9 meses. É uma gestação, é um renascimento. Então, é necessário florescer e fazer a diferença. Lu? Sou eu agora, né? Coube a nós, não a fala final, naturalmente, mas trazer... Vocês todos perceberam que uma flor pontuou todos os 9 momentos. Quem quiser falar pode abrir o microfone e dizer.
Que flor foi essa? Eu não vou poder ler o chat, porque senão eu vou avançar no slide. Mas quem quiser falar, pode O dizer. Cláudio falou viva a diferença. Eu vou lendo para você. A pergunta se refere à flor que pontuou todos os 9 estudos. Girassol? Perfeito, Nádia. Perfeito. O girassol. Sim, é o girassol. Exatamente. Mas por que o girassol? Eu vou entrar numa seara que não me compete, porque, na verdade, quem sempre esteve de frente, junto com a equipe organizadora do ENEF, ou seja, o Encontro Estadual da Família Espírita, da Casa de Tiago, sempre foi Raquel. Raquel e os componentes que participam da organização, da coordenação. E esse ano, a coordenação geral do ENEF elegeu o girassol como a flor que simboliza as mudanças. O girassol, quando está triste, ele vira para o sol e se nutre da luz solar. Quando não tem sol e um deles, ou alguns deles, estão arriadinhos, baixinhos, o outro girassol, que está mais nutrido com a luz solar, vira na direção daquele outro que está cabisbaixo e transfere para ele essa energia solar. Então, o que nós temos feito nesse período de 9 meses? Se não girarmos na direção de uns para os outros, nutrindo com palavras que edifiquem, palavras que curam, palavras que promovam o bem-estar do outro, que promovam o equilíbrio do outro, que promovam o despertar do outro. Nós estamos sendo convidados para essa grande mudança, e é uma mudança para melhor, não tenho dúvidas quanto a isso. Nós estamos vivendo um momento de turbulência, mas se nós voltarmos ao ENEF 2020, né, e esse trabalho do estudo da família espírita, ele foi inspirado no ENEF desse ano, nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. É como se fosse uma espécie de profecia. Esse convite, esse chamamento ao florescimento individual, que é intransferível, que nós devemos, porque é um dever moral, espiritual nosso, de despertarmos, de aflorarmos, de florescermos para a vida, para nós mesmos e, sobretudo, para o próximo. O ENEF sempre pontuou, e esse ano não foi diferente. Primeiro trabalhamos o eu, a pessoa, o indivíduo. Depois nós trabalhamos o indivíduo na família e depois da família para a sociedade. Então, esse florescer, esse girar, essa mudança de perspectiva da sombra para a luz, da falta de sol para o sol, é esse convite que nós recebemos e que nós aceitamos. Nós, para finalizarmos, a última palavra não é minha, eu confesso que ainda estou um pouco emocionado, por isso que até me atrapalhei hoje um pouquinho aqui. Nós trouxemos uma pequena homenagem permeada de simbolismos. Então, a partir de agora, nós vamos pedir que todos prestem bastante atenção na letra dessa canção e vamos alinhar cada frase à nossa vida, a esses últimos 9 meses. É como se fosse uma canção profética, porque, como Raquel colocou, nós jamais poderíamos supor que nós iríamos atravessar por esse momento em fevereiro de 2020. Um mês depois aconteceu tudo que a gente está vivenciando. Então, vamos até lá. Presta bem atenção na letra, por favor.
Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos apenas ponto de vista. Juntos, seremos um feixe de luz. Paz e bem para todos, paz e bem para todos, e feliz e próspero Ano Novo. Grupo de Estudos Virtuais, Alegria de Florescer. Raquel? É para falar alguma coisa? Não dá. Deixa só a Raquel voltar para a matéria, que ela está fora do corpo nesse momento, tomada de emoção. Já sabíamos que isso iria acontecer. Mas pode sim. Sônia, por favor. Pode falar, Sônia. Pode falar, Sônia. Difícil falar depois disso. Já foi tudo dito. Eu acho que é lindo. Sintam-se todos abraçados. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço aos nossos amigos espirituais por esses momentos de amor, de luz, de paz, de confraternização. Que Jesus nos abençoe e que nos dê saúde e paz espiritual para continuarmos o ano com fé, com esperança e com muita vida dentro de nós. Só isso. Beijo. Queridos companheiros, a Sônia já fez a nossa prece de encerramento. Nós queremos apenas formalmente registrar a imensa gratidão, a espiritualidade maior que nos inspirou para a formação desse grupo e que nos sustentou cada tarde de encontro, de aprendizado, de crescimento, nesse desabrochar, sempre voltados para a luz, sempre buscando a luz. E tomados pela emoção, nós podemos, Jesus, além da nossa gratidão, afirmar que nós saímos vencedores, porque imprimimos todos os nossos esforços, cada dia, buscando uns aos outros, como girassóis, que às vezes apagados encontravam a energia no sorriso do outro, no olhar do outro, no conhecimento do outro. Formamos um belo jardim. Então, é com muita gratidão que nós encerramos essa atividade, desse encontro, na certeza de termos formado uma família com as suas diferenças, mas uma família com a vontade, com o propósito de exercitar o amor que você vem nos ensinar, superando as desigualdades e nos fortalecendo nos nossos ideais, nos nossos sentimentos, nos nossos afetos. E a certeza de estarmos formando um feixe inquebrantável, aonde nós formos, aconteça o que acontecer, se nos separarmos fisicamente,
Se os caminhos se desencontrarem por alguma razão, por algum tempo, onde nós nos encontrarmos, nós vamos nos reconhecer. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus.